estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo tá tudo bem. E aí, gostaram do meu visual novo? Bigodinho, barbinha. Então, galera, a semana a gente mudar um pouco, né? Faz bem pro ego, faz bem pro coração, está de bem com a vida. Então, galera, vamos pro nosso vídeo nosso vídeo de resumão, né? Falando sobre a África Antiga, o Egito Antigo. Ah, mas tio Lele, você gosta demais desses assuntos. Pois é, se há um assunto que eu amo é o Egito Antigo, né? Eu já falei no vídeo lá anterior que um dos motivos, dos temas que eu mais gosto, que me motivaram a fazer a faculdade de História, um deles foi o Egito Antigo. Então vamos nós, chega de lenga-lenga, vamos pro resumão e outra coisa, hein? Lembrando, lembrando que no final do vídeo eu vou colocar uma descrição, lá na descrição dele, o link para assistir ao documentário inteiro, na íntegra, e também a nossa atividade de resumo de revisão, ok? Descrição, mas tio Lele, eu não sei o que é isso, fica onde? Fica lá embaixo, tem assim, ó, abaixo do vídeo, tem o chat, né, onde você pode comentar alguma coisa, e tem o mostrar mais. Clica lá, mostrar mais, vai aparecer a descrição do vídeo. Ufa! Então vamos nós, chega de lenga-lenga, vamos para o vídeo. Então a África Antiga, os egípcios. Então nós temos aqui três figuras, né? Figuras aí de registros da história do Egito Antigo. Mostra, a primeira figura A mostra o dia a dia do trabalho, né, dos povos egípcios. Na figura B mostra aí uma pessoa, uma mulher tocando um instrumento. E na figura C mostra uma atividade agrária, um plantio, na verdade preparando o solo, uma espécie de arado, né, antigo, preparando o solo para o plantio. Vamos caminhar. Bem, então nós temos aqui na primeira página a formação da civilização egípcia. Logo de cara a importância do rio Nilo. Então nós temos aqui, ó, o rio que nasce lá no coração da África, na região do Congo. Esse lugar é chamado de Montanhas da Lua. Nós temos o rio cortando basicamente, né, toda a porção leste da África e desaguando esse triângulozinho aqui, ó, é chamado de delta. Ele forma um triângulo desaguando no mar Mediterrâneo. Ao lado direito nós temos, a leste, nós temos o Mar Vermelho, né? E lembrando que o Egito Antigo fica na porção nordeste da África, está aqui, ó, em destaque no mapa, e próximo ao chamado Oriente Médio e também próximo ao sul da Europa. Então vamos caminhar. A história começa cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Esses povos que inicialmente eram seminômades. Tio Lili, o que são seminômades? Seminômades, ou seja, eles ficavam nem fixos, ou seja, sedentários, e nem nômades, ou seja, eles não eram andarilhos. Eles ficavam um tempo parados e depois se deslocavam, beleza? E viviam basicamente da caça, da pesca e da coleta de frutos, cereais nativos, ou seja, que já eram naturais dali, ninguém plantou, já eram nativos da região. Beleza? Vamos nós. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, esses grupos começaram a deixar de ser seminômades para se sedentarizar, ou seja, ficar fixos. Beleza, então aproveitando a fertilidade do rio Nilo. Bem, esses grupos enfrentavam dificuldades impostas pela natureza, clima quente, seco, cheias do rio. Então eles foram superando, criando, usando toda a extensão desse maravilhoso rio, né? Ele só perde em volume d'água para o rio Amazonas, mas ele em extensão é o maior do mundo.
Então, eles aproveitaram a qualidade da água, lembrando que esse rio Nilo, ele fertilizava as suas margens com materiais orgânicos. Então, um animalzinho que caía ali, um galho, uma planta, esses materiais eram decompostos por micro-organismos e viravam um material orgânico chamado de humus, tá? Que esses materiais fertilizavam as margens do Nilo. Beleza? Então vamos nós. Com o passar do tempo, esses grupos formaram comunidades agrícolas independentes chamadas de nomos. E os chefes dessas comunidades disputavam o domínio das áreas férteis, ou seja, todo mundo queria as áreas melhores, as áreas que poderiam ter um potencial maior de produtividade dos alimentos, ok? Bem, lá por volta de 3100, um governador do Alto Egito, olha só, então Alto Egito não é na parte de cima, tá? Presta atenção, prestem bem atenção, prestem bem atenção. Ó, as áreas altas do Egito ficavam aqui, ó, na porção baixa, na nascente do Nilo, nas montanhas da Lua, como é chamada essa região, ok? Então, Alto Egito é na porção sul e Baixo Egito na porção norte. Então, o Egito era dividido em duas porções, tá? Alto e baixo, fechou? Não alto por estar em cima, mas em áreas altas, elevadas. Bem, então o governante por volta de 3100 a.C., chamado Menés, unificou esses dois reinos e denominou-se Faraó. Então, uma espécie de rei, tá? Foi a primeira vez que o Egito é unificado. Então, passa a ser uma espécie de país único, ok? Então, as funções que antes eram exercidas por chefes desses nomos, agora não. Agora o faraó domina tudo e passa a ser o rei desse Egito só. Fechou? Vamos nós. Então, a função dele, ele passa a aplicar várias funções. Como rei, ele vai controlar todas as atividades econômicas, como agricultura, criação de animais, comércio, controle das construções das obras hidráulicas, como canais de irrigação, diques, poços. Canais de irrigação, gente, são buracos que eles faziam para desviar a água do rio para outros lugares, beleza? Diques eram barragens que eles faziam para desviar o curso do rio para outros lugares. E poços, obviamente, buracos que eles usavam para armazenar as águas desse rio Nilo. Fechou? Então vamos nós. Bem, as práticas religiosas, olha só. Então, nesse momento, religião e política, ó, juntinhos, fechados, beleza? Então, e como que eram essas práticas religiosas? Primeiro que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas eles tinham, em especial, o deus Sol, tá? Chamado Amon-Ra, como Deus, o líder dos deuses, né? Porque o Sol, gente, olha só, prestem bem atenção, o Sol era muito presente na vida deles, porque o lugar é muito quente, fechou? O Egito tem o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, então solo árido, areia e um sol escaldante acima de 40 graus. Então o sol era muito forte, muito presente na vida deles. O rio Nilo também, eu falei para vocês que era muito importante. E essa religiosidade estava ligada à ideia desses deuses. 2, ligada à ideia da salvação da alma numa vida após morte. E também ligada ao dia a dia deles, ao plantio, à fertilidade do solo,
Beleza? Então nós temos aqui, esses deuses eram dotados de virtudes, defeitos e desejos humanos. Uma espécie de semideuses, tá? Então, seja de problemas que nós temos, né? De qualidades que são humanas, eles estavam ligadas a esses deuses. Então, as pessoas davam oferendas de comidas, bebidas, roupas, tecidos, perfumes para agradar a esses deuses, beleza? Então, entre esses deuses mais cultuados estavam Horus, deus do céu, Ísis, a deusa da fertilidade. Opa, pronto, meu notebook quase que desliga. E Osíris, deus dos mortos. Bem, e como que eles acreditavam nessa vida? Como assim vida após a morte? Eles acreditavam que o corpo tinha que ser preservado e que num determinado momento eles teriam que a alma iria para um plano espiritual, tá? E o corpo voltaria a viver. Então, por isso a mumificação, a preservação desse corpo, beleza? Então, vou ler para vocês aqui, ó. Segundo a crença desse povo, quando uma pessoa morria, sua alma deixava o corpo, mas depois retornava. Por isso, os egípcios desenvolveram elaboradas técnicas de mumificação. O tio Lelê já falou para vocês sobre isso. Aqui nós temos um texto explicando passo a passo como que eles faziam, que eles utilizavam facas afiadas para cortar e remover todos os órgãos internos do corpo. O fígado, os pulmões, o estômago, os intestinos eram colocados em recipientes e dentro desses recipientes era colocado um material para preservar esses órgãos, certo? Esse mesmo líquido era introduzido no corpo do morto para também preservar. O cérebro era, em geral, descartado. Extraídos os órgãos, os sacerdotes levavam o corpo com especiarias, óleos de cheiro doce e cobriam com natrão, uma espécie de sal, para absorver a umidade. Então o corpo era dissecado. Não sei se vocês sabem, nosso corpo é formado basicamente por água, cerca de 70% de água. E aí quando a gente morre, o que acontece? Os líquidos nessa água vai diminuindo até secar, né? O que sobra, né, são os ossos. Então, eles aceleravam esse processo para preservar a pele e a aparência desse corpo. Lembrando, porque eles acreditavam que esse corpo um dia voltasse a viver. E por fim, esse corpo, depois desidratado, ele era colocado com uma faixa de linho e com também materiais para preservar esse corpo. Junto com o corpo desse morto, eram colocados todos os seus pertences. Então, joias, tecidos, roupas, perfumes, joias de tudo que ele possuía. Enfim, tudo. Antigamente, gente, quando eu estudei, minha professora contou que só os faraós tinham esse tipo de tratamento. Na época, eu quero acreditar que naquela época, isso muitos anos atrás, numa terra distante, acreditavam que só os faraós. Agora, recentemente, nas últimas décadas, descobriram um monte de coisas, né? Arqueólogos, historiadores começaram a revirar e recontar a história. Então, como eles acreditavam que a vida continuava, então não só o faraó que tinha que ser preservado, é só pensar um pouquinho, né? Olha só, o faraó trabalhava? Não. Quem trabalhavam eram os trabalhadores livres e também os escravos, certo? Quando ele retornava à vida, ele não ia trabalhar. Quem ia trabalhar por ele? Esses trabalhadores, né? Esses escravos, esses servos, queriam trabalhar para ele, óbvio. Então, quem tinha que ser preservado? Todos preservados, todos eles, né? Agora, o tratamento era diferenciado,
Ok? Fica claro, gente. Até os cemitérios de hoje são assim, né? Tem lá o cara que era fazendeiro. Se vocês um dia forem lá no cemitério do Caju, vocês vão perceber que tem lá uma tumba de uma pessoa muito rica, é grandona, com pedras, né, nobres, com mármore e com um enfeite, e uma pessoa comum, uma cova, uma pedra lá de cimento, concreto, acabou. Né? E quem não tem nenhuma grana para ser enterrado, é enterrado como indigente, né? É colocado no lugar onde quaisquer pessoas são colocadas lá enterradas. Caixão, qualquer caixão, né? E é isso. Então, lá no Egito Antigo também mesma coisa, certo? Havia tratamentos diferentes para pessoas de classes sociais diferentes, ou seja, ricos de uma forma e pobres de outra. Observe aqui na ilustração, representa sacerdotes egípcios realizando a mumificação de um corpo. Vocês estão observando aí as roupas? Vamos observar essa imagem com carinho. Que tipo de roupas eles estão usando? Só uma túnica, né, tampando aqui as vergonhas, uma espécie de tanga. E que mais? Descalços, sem camisa e outra coisa, com peruca, cabelo ou carecas? Carecas. E lápis de olho. Por que isso? Primeiro, careca por causa de piolho, né? Tinha que raspar a cabeça por causa de piolho. Por que lápis nos olhos? Para proteger das tempestades de areia, muito comuns no Egito, né? Na região onde tem deserto, muita areia, né? Muito vento com areia. Beleza? Então nós temos assim muitas informações numa mesma imagem. Posso levar aqui o dia inteiro falando sobre essa imagem aí. Dos cuidados, um deitado colocando esses materiais, o outro fazendo um ritual agradecendo lá ao Deus, o outro enfaixando e o outro segurando esse recipiente. Embaixo nós temos várias sacolas, acho que com os pertences desse morto, enfim. Vamos pular, porque esse é um vídeo de resumo, certo? As camadas sociais nós temos lá no topo da pirâmide, né? O que é pirâmide social, gente? Não é a pirâmide egípcia, não. A pirâmide social é mostrando a hierarquia, ou seja, a posição que aquela classe social, aquele indivíduo pertence àquela determinada classe social. Então lá no topo, ou seja, quem era mais rico, mais poderoso, ficava a figura do faraó. Faraó. Ops, vamos lá. Vamos levar a sério. Então, o faraó. Abaixo do faraó, os sacerdotes. Ou seja, aqueles que estavam ligados diretamente aos deuses. Lembrando que o faraó é considerado também um deus, certo? A encarnação do Amon-Ra. Vamos lá, mas esse é um outro papo. Então, abaixo do faraó, os sacerdotes. Abaixo dos sacerdotes, ou seja, os religiosos, tá? E ficavam quem? Os nobres, ou seja, aqueles que possuíam terras. Depois, os militares, os funcionários do Estado, ou seja, eles eram uma espécie de classe média. Então, vamos lá de primeiro. De novo, lá no topo, o faraó. Abaixo dele, os sacerdotes, ou seja, as elites, os mais ricos, mais poderosos. A classe média, formada por nobres, donos de terras, militares, ou seja, aqueles que estavam ligados ao exército, e os funcionários do Estado, como escribas, fiscais de cobranças de impostos, etc. E abaixo, escribas, gente, eram aqueles que sabiam ler, escrever, faziam cálculos de tudo que circulava, uma espécie de tesoureiro, tá? Bem, abaixo ficavam quem? Os camponeses, artesãos e escravos. Camponeses que trabalhavam, esses que mais
braço, né? O trabalho pesado, certo? Olha o músculo do tchulelê, ó. Então, ou seja, aqueles que trabalhavam, faziam o trabalho pesado, duro, e eles pagavam impostos pesados. Aliás, como que era a economia? O tchulelê já vai falar, tá? Vamos lá. Esses artesãos, eles eram especializados em roupas, faziam sandálias, pinturas, esculturas, joias. E abaixo os escravos, que eram geralmente escravos domésticos, trabalhadores dentro de casa. Aqui mostra, ó, na pintura, um trabalhador, um escravo doméstico, preparando aves para serem servidas num banquete. Olha que legal. As aves penduradas, parece um açougue, né? Pois é. Ó, mesma roupa, ó, só uma tanguinha, sem camisa, descalços, e esse aí tá vestido usando uma peruca, não é cabelo não, tá? Eles eram carecas, raspavam a cabeça e colocavam uma peruca. Bem, aqui mostra aqui uma moradia de um artesão egípcio. Então nós temos aqui, ó, a moradia, vamos lá. As paredes da casa, geralmente feitas com uma mistura de barro e palha. Depois de prontas, eram pintadas com cal. Vocês conhecem cal? Cal é um material de pedra que é branca, de cor branca, tipo uma farinha, e que é barata, né? Tchulelê, como já foi muito pobrinho, e a casa do Tchulelê não era pintada com tinta, era pintada com cal, que era barata. E meu pai misturava uma cor, né, um xadrez, num cal, chama de xadrez, baratinho, e aí caiava a casa colorida, né? Mas aí se encostasse ali, ficava sujo. Mas vamos lá. Aí nós temos a cozinha, geralmente tinha um telhado leve, feito de galhos de palha, para fazer sombra e permitia a saída da fumaça. Havia uma despensa na casa para armazenar os alimentos, as bebidas, os cereais que eram guardados em vasos cerâmicos. Bem, nós temos aqui, a casa tinha poucos móveis, os mais usados eram bancos, mesas pequenas, caixas para guardar objetos. Aqui nós temos o almofariz, uma espécie de pilão, onde era comum, onde eles encaixavam no chão da cozinha, era usado para moer cereais. Então colocavam os grãos ali, aí com o pilão eles socavam, né, nesse material até esfarinhar, até virar uma papinha ou uma farinha. Então eles pegavam, por exemplo, cevada, aveia e moíam nesse pilão, certo? Bem, aqui tem o sujeito da história, eu não vou ler, já fiz esse trabalho no primeiro vídeo. O rio, como o Tchulelê já falou para vocês, a importância dele, né? Às margens do rio havia pequenos mercados, onde eram comercializados diferentes produtos. A pesca era uma atividade comum e muito importante, né, para esses povos. Aqui nós temos o shaduf, que era um instrumento usado para retirar a água do rio e irrigar as plantas. Aqui é um canal, tá? Onde eles podiam tirar essa água e desviar para aumentar áreas cultiváveis. Aqui os cereais, como trigo, cevada, eram a base da alimentação desse povo. Lembrando, gente, que a cerveja é uma bebida de invenção egípcia, não o que nós conhecemos hoje. A cerveja hoje tem uma fabricação, uma forma de fazer diferente. Essa cerveja possuía álcool, mas era feita da fermentação de forma mais rudimentar e não possuía espuma. Ok? A espuma é bem depois do século XX aqui, é outra história. Bem, aqui nós temos crocodilos e hipopótamos, que viviam às margens do rio Nilo. As embarcações era o principal meio de transporte deles, tudo para eles era o barco. O papiro era a planta principal, né, que encontrada em todas as margens do rio e que era usado para tudo, né? Para o papel, tá, o nome papel vem de papiro, até móveis, os barcos, sandálias, redes, pequenas marcas, tudo era feito basicamente ou da folha
ou do tronco do papiro. Os egípcios criavam animais como gansos e cabritos, além de bois que eram usados na alimentação e também para puxar o arado. A demarcação das áreas de plantio de cada família era feita por funcionários do governo. Bem, aqui, gente, contar a vocês como é que funcionava a economia do Egito Antigo. Nós, historiadores, chamamos esse modelo de modo de produção asiático. O que seria isso? Seria uma forma do faraó controlar tudo, toda a produção. E aí ele recolhia toda a produção, 100% de tudo que eles produziam. Aí tinham aqueles momentos de muitas chuvas lá na nascente, lá nas montanhas da Lua, no coração da África, e aí o rio aumentava de volume, então não tinha como plantar. E aí, boa parte da plantação que estava ali ainda para colher, se perdia. Então o que fazia? Os trabalhadores ficavam passando fome? Não. O faraó redistribuía essa produção e utilizava esses trabalhadores para as obras públicas, né? Como a construção de diques, de canais de irrigação, nos sarcófagos, nas pirâmides, certo? Então, muitas pessoas pensam que isso aí é escravidão, escravismo. Não, você tem um nome chamado de modo de produção asiático. O Tchulelê está falando sobre isso porque não está no nosso livro. Porém, se vocês forem fazer uma prova lá na frente, né, terminar o ensino fundamental, fazer o ensino médio, e aí vocês vão ter ouvido falar que o Tchulelê está falando para vocês. É uma informação que tem que estar aqui. Tinha que estar, mas o Tchulelê está trabalhando com vocês, ok? Então lembre-se, modos de produção asiático. Então, sendo assim, esses trabalhadores eram escravos? Não. Eles eram trabalhadores livres, que trabalhavam prestando uma espécie de servidão ao faraó. Mas Tchulelê, havia escravos? A resposta é sim. Lembrando, já que o Tchulelê já falou, os escravos que existiam eram escravos domésticos, que trabalhavam geralmente em menor número, tá? Não era a parcela maior da população. A maior parte dos trabalhadores eram livres, fechou? Então, a pequena parcela da população, uma quantidade pequena, era formada por escravos, tá? E outro detalhe também interessante que eu não posso deixar de falar. A população egípcia ficava na África, ok? Então, quando o Tchulelê estudou lá para trás, eu não tinha essa noção da localização geográfica, eu não sabia que os egípcios eram negros, tá? Lembrando que teve uma fase do Egito Antigo que foi governada pelos líbios. A Líbia é um país vizinho ao Egito, certo? E quando foi dominada pelos líbios, os líbios eram de uma cor da pele mais escura. Então aí essa fase é uma fase onde os faraós eram faraós mais escuros, cor de pele mais escura. Mas os egípcios eram negros, tá? De uma cor da pele mais clara. Então nós temos, e hoje em dia, qual é a cor da pele da maioria da população egípcia? Não é nem branquela e nem de cor de pele mais escura. É de uma espécie morena, certo? Por quê? Porque lá depois outros povos foram dominando, foram se miscigenando. Os árabes, a partir do século VIII depois de Cristo, entraram lá e chamados de mouros. Hoje a religião egípcia não é mais essa que nós estamos estudando. Hoje a principal religião no Egito é o islamismo, ok? Bem, o Tchulelê, como sempre, tem um videozinho para passar para vocês e comentar algumas coisas, ok? Então vamos lá, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu não vou passar o vídeo todo, certo? Não vai ficar muito longo. Então é só um pedacinho para vocês visualizarem e eu deixo na descrição do vídeo o link para assistir o vídeo na íntegra, o documentário todo e também a atividade, ok? Na descrição, para saber, mostrar mais, está lá na parte do vídeo. Vamos lá. Vamos nós.
O deserto do Egito está sempre em movimento. Ele se ondula e se eleva, mudando com o tempo e o vento. Elevando-se das pedras do deserto estão as marcas do homem. Vestígios de suas ferramentas permanecem, mas o intelecto que concebeu tais maravilhas está envolto em mistério. Uma nova pesquisa joga luz nas perguntas mais recorrentes sobre o que os antigos sabiam. Sempre fui fascinado por civilizações antigas. É um fascínio que vai muito além dos grandes monumentos que os antigos deixaram para trás. Mas quanto mais estudo esses monumentos e mais aprendo sobre eles, mais me vejo diante das mesmas perguntas simples e espantosas. Qual era a ciência? Qual era a tecnologia que tornou possível tais monumentos? De onde eles vieram e qual seu legado? Sabedoria e antiguidade. Os egípcios. Dizem que a fé move montanhas. Bom, no caso dos antigos egípcios, foi sua fé que os fez mover uma montanha para construir outra. Para isso, eles não inventaram ferramentas, e sim técnicas e métodos. Eu fui até o Egito à procura dos vestígios de seu passado antigo, para revelar algo novo sobre seu legado. Aqui, gente, é o rio hoje. E aqui mostra que aí é uma embarcação mais moderna, né? Ela mostra a embarcação antiga, feita de papiro ainda. Correr o lendário Nilo é como voltar no tempo. Entrar num antigo labirinto de mistérios que tem nos levado a exemplos palpáveis do conhecimento e percepção antiga. Os antigos egípcios viveram num mundo sem ciência, num mundo cheio de mistério e poucas explicações. Seu legado começou há 7.000 anos, quando eles buscavam aproveitar os recursos do Nilo. Todo ano, o rio enchia com a neve derretida das montanhas etíopes a 1.900 quilômetros. Para a maioria, a cheia era uma bênção, pois durante o período de seca havia fome. Mas a inundação trazia boas colheitas e vida. Imagine você que 97% do Egito de hoje é deserto. E o Nilo era e é sua principal fonte de água. Pensando em seu ambiente, os egípcios antigos começaram a desenvolver métodos para utilizar a natureza a seu favor. Imitando a bacia natural que retinha água quando o rio recuava, eles construíam canais para direcionar o fluxo natural, até mesmo para campos distantes, onde o Nilo deixava para trás um solo rico em nutrientes, depois que a água evaporava. Os egípcios inventaram o primeiro sistema de irrigação do mundo, e o Nilo se tornou a chave de seu sucesso. Com muito tempo nas mãos para pensar e imaginar, os egípcios antigos perceberam as leis e ciclos naturais. A força predominante em suas vidas era o rio. Num tempo antes da era dos hieróglifos, sabemos que os antigos tentavam prever os níveis de inundação, esculpindo marcas nas pedras. Devido à dependência do Nilo, os egípcios precisavam antecipar seu comportamento. Então, todo o seu calendário foi de acordo com as cheias e seca do Nilo. Então, tudo estava ligado, até a economia deles, o plantio, tudo estava ligado ao rio, ao comportamento do rio. Por fim, construíram esse tanque criado para captar a água da cheia. Desenvolveram o nilômetro, um método simples, mas eficiente. Podia ter várias formas, mas aqui na Ilha Elefantina, em Assuã, era uma série de degraus com altura em côvados, esculpida na parede. Olha, a minha internet deu chute. Então é isso, galerinha minha. Então eu vou encerrar por aqui e deixo o link na descrição para vocês. Ok?
Então, ó, um beijinho nas crianças e até mais.